nome é Leandro, sou estudante de licenciatura em matemática na Claretiano, com polo em Batatais. Nessa videoaula, proponho formas geométricas. Uma explicação o que é formas geométricas, polígonos, não polígonos, ângulos, vértices, e no final proponho alguns exercícios. Vamos lá? Formas geométricas. Bem, mas o que são formas geométricas? É a pergunta que não quer calar, correto? Bem, são os formatos dos objetos, compostos por linhas, ponto, superfície e volume. Tudo isso é estudado na geometria. A geometria pode ser plana ou espacial. A plana, ela possui comprimento e largura, enquanto a espacial, comprimento, largura e altura. Porém, a gente não vai se atentar à espacial nessa videoaula. Isso fica para uma próxima videoaula, ok? Então, vamos lá. O que são polígonos? Polígonos são figuras fechadas. São segmentos de retas. Elas não possuem curva. Então, digamos assim, polígono. Olha, ele começou, continuou e fechou. Isso é um polígono. O polígono, ele pode ser regular ou irregular. O que é o regular e o que é o irregular? Bem, o regular, todos os ângulos internos e lados têm que ter o mesmo tamanho. Um quadrado, por exemplo. Aqui é um retângulo, mas vamos dizer que fosse um quadrado. Se esse ângulo mede 2, esse vai medir 2, esse vai medir 2, esse vai medir 2. Isso é um polígono regular. Um triângulo, mas nem todos os triângulos são iguais. Lembre-se, um triângulo equilátero, ele possui os 3 lados iguais, ou seja, é um polígono perfeito. Já é um polígono regular. Um polígono irregular, ele tem que ter pelo menos um ângulo, um dos lados diferente do outro. No caso, aqui agora já dá para a gente usar exatamente essa calculadora. 2 desses lados são iguais, 2 são diferentes. Então, digamos, se esse é 10, esse vai ser 7, esse vai ser 10 e esse vai ser 7. Isso é um polígono irregular. E os outros triângulos, isósceles e escaleno. Ok? Os não polígonos. Bem, são figuras abertas. São figuras que não possuem segmentos de retas. Vamos dar o exemplo do meu óculos. Olha só. Ele é aberto. Ele começa, mas ele não fecha. Então, isso poderia ser um exemplo de um não polígono. Os ângulos. Isso é muito interessante. Quando duas semirretas, duas retas se encontram, formam um pontinho. Olha só que bacana, ó. Formou. Pode ser ele mais aberto, mais fechado, ele reto. A gente vai falar de todos esses ângulos. O ângulo agudo. O ângulo agudo é quando o seu ângulo, quando duas semirretas se encontram, o ângulo formado tem que ser menor que 90 graus. Sendo menor que 90 graus, ele é um ângulo agudo. O ângulo já um ângulo reto é um ângulo que ele é formado exatamente assim, ó, 90 graus. Geralmente ele é apresentado com esse quadradinho embaixo, né? Com o quadradinho embaixo, com essa bolinha no centro. Isso é um ângulo reto. Um ângulo obtuso. O ângulo obtuso, ele é maior que 90 graus. Então, ele é de 91 a 179 graus. Ele é um ângulo mais aberto. Um ângulo raso. É um ângulo que ele é até conhecido como meia volta. Por quê? Ele faz exatamente
uma linha. Olha lá, você pode ver que ele se apresenta como 180 graus. Ele é um ângulo exatos 180 graus. Ele não é 179 e nem 181. Ele é 180. Ok? O ângulo côncavo. Bem, ele é maior que 180 e menor que 360. Então, ou seja, ele vai de 181 a 359. Ele é um ângulo mais aberto. Correto? Bem, um ângulo completo. É um ângulo de exatos 360. Você vê que ele forma exatamente um círculo. Quando o ângulo ele começa e dá uma volta exata. Isso é um ângulo de 360 graus ou um ângulo completo. As vértices. Bem, as vértices é muito bacana. Eu aqui ilustrei com os pontinhos azuis para mostrar. A partir do momento que os lados se encontram, formam-se as vértices. No caso aqui eu mostrei um quadrado, um triângulo e um retângulo. Você vê que cada um deles, a hora que forma a pontinha, que forma um ângulo, tem essa vértice. Em cada ponto que eles se encontram, é formada uma vértice. Beleza? Por último, eu propus esses exercícios exatamente para a fixação do conteúdo. Vamos lá. Qual o nome do ângulo que possui mais que 180 graus e menos que 360? Bem, lembra que eu havia dito que existe um ângulo que vai de 181 a 359. Que ângulo é esse? O ângulo é o ângulo côncavo. Lembra que ele é um ângulo mais aberto. Certo? Vamos lá, então. Qual o ângulo que também é conhecido como meia volta? É fácil, né? Se o ângulo de 360 graus é conhecido como ângulo de volta completa, sua metade 180 é exatamente ele, né? Então, 180 graus. Todos os triângulos são polígonos regulares? Lembra que lá atrás eu disse que nem todos os polígonos, nem todos os triângulos são polígonos regulares? Lembra-se por quê? Simples. Para ele ser um polígono regular, todos os seus lados têm que ser exatamente iguais. E apenas o equilátero possui esse quesito. O escaleno e o isósceles não são polígonos regulares. O próximo. O desenho de um coração é um polígono ou não? Justifique. Sim. Olha só. Formou. O coração tá feio para dedéu, mas olha lá, formou. Porém, ele é um não polígono, porque ele até faz ele até fecha. Um dos quesitos para ser um polígono, ele teria que ser fechado. Porém, ele faz curvas. Ele não é um segmento de reta. Um triângulo. Triângulo olha lá. Eles têm os segmentos de reta. Então, um triângulo Um coração não é um polígono. É um não polígono. Qual o nome dos pontos de encontro dos lados de um polígono? Fácil. Lembre-se das pintinhas azuis, lá, dos pontinhos azuis. São as vértices. Bacana? Esse sexto eu achei muito interessante. Complete a tabela com os dados a seguir. Tenho 4 lados de medidas iguais e 4 ângulos retos. Vamos lá. Nome do polígono. Bem, eu tenho 4 lados de medidas iguais. Automaticamente eu sou um quadrado. 4 lados com 4 ângulos retos. Nome do polígono. Eu faço o desenho de um quadrado, né? O nome. Quadrado, na verdade, quadrilátero, né? Quadrado ou quadrilátero. Número de lados, 4. Já fala aqui para mim que eu tenho 4 lados. Número de ângulos e tipo. Eu tenho 4 ângulos, como já fala aqui.
e ângulo reto, ângulo de 90 graus. Segundo, tenho 2 lados de medidas diferentes e 4 ângulos retos. Bem, 4 ângulos retos. 2 lados diferentes. Automaticamente, eu sou um retângulo. Então, eu desenho um retângulo, o nome do polígono retângulo, é um quadrilátero, né, mas ele vai ser um retângulo, né, e número de lados. Eu tenho 4 lados, né, 4, para formar o retângulo. Tipos de ângulo. Os ângulos são retos. Esse último. Tenho 4 ângulos de medidas iguais. 2 ângulos agudos e 2 ângulos obtusos. Qual é esse? Esse ficou um pouquinho mais difícil, né? Lembra? Ângulo agudo, obtuso. Lembra-se dos ângulos, né? Bem, automaticamente eu sou um losango, né? Fica até, digamos assim, é só a gente, na hora do desenho, a gente consegue perceber isso. Então, automaticamente, é um losango. Ok, gente, seria isso. Acredito que tenha sido o mais breve possível, tenha dado explicações que consiga a fixação, os exercícios da mesma forma. Aqui consta todas as bibliografias. Eu não citei essa segunda bibliografia desse site Smiley e Ângulos para crianças. É muito bacana, é muito bacana. Acessando esse link, nossa, é muito interessante, eu gostei bastante. É uma forma lúdica de explicação, que um robozinho mostra os ângulos. Nossa, assim, fora de sério. Eu achei muito bacana, lúdico, exatamente para a explicação. Então, pessoal, é isso. Essa videoaula se encerra aqui. Mais uma vez, muito obrigado. E até uma próxima.